Meu nome é Stephanie, eu sou NE tipo 8. Olha, o meu trabalho antes do método ASH, eu tinha uma brutalidade muito grande, não sabia usar todo o meu potencial, acabava não sabendo me comunicar, né? Era uma coisa bem complicada. Depois que eu fiz o método ASH, aí eu descobri o meu potencial. Aos poucos, é claro, não adianta você chegar e fazer e falar, não, pronto, eu vou mudar do dia para a noite. Não é bem assim. Tudo tem um processo a ser percorrido, você tem que ter força de vontade, porque não é fácil. A pessoa fala, eu quero mudar, mas tudo tem um preço, né? Aprender a lidar com as pessoas, né? Ter empatia mais com o próximo, né? Eu agia como a minha justiça, né? Falar, é o meu modo de ser e você assim, pronto, acabou e vou morrer assim. Depois do método, aí eu pensei, não, calma lá, eu não preciso ser bruta assim. Eu posso mudar, eu posso ser uma pessoa melhor, eu posso crescer, eu posso ter uma evolução. Pelo menos eu tinha uma dificuldade muito grande em lidar com as mulheres. Eu sempre tive um jeito mais fácil de lidar com os homens, eu sempre fui mais bruta, meio masculina. Aí depois de um tempo, depois do método, eu fui vendo que eu não precisava ser tão bruta, que eu consegui me perceber, olhar mais para dentro, pensar que eu não era necessário ter tanta brutalidade, era, né? Não me permitia sentir, eu demonstrava o meu carinho batendo mesmo. Eu percebi que eu batia nas pessoas que eu gostava. Aí eu fui notar, me perceber, porque a coisa mais difícil que tem é você estar presente e perceber o que você está fazendo, né? Aí eu percebi, não, peraí, é assim que eu faço, mas eu não preciso bater para demonstrar o meu amor, eu posso mudar, né? Porque como você tem um gênio muito forte, né? Qualquer pessoa consegue ficar do seu lado. Daí depois no método eu falei, não, peraí, né? Eu sou assim, então tem que mudar, né? Agora, realmente, machuca quando você percebe que você faz as coisas só por impulsão, não é uma decisão de verdade. Você vai e faz e pronto, acabou, sem pensar nas consequências. Depois do método ASH, eu pensei, não, peraí, se eu faço as coisas sem pensar, a minha maior prioridade é o quê? Pensar antes de fazer. Hoje, eu penso mais, né? Tento não cair no meu vício, pensar antes de fazer. Porque tudo tem um preço, tem uma consequências, né? Eu descobri depois que eu fiz, né, o curso, fiz o método ASH, que eu realmente entendi como eu agia e reagia com as coisas. Queria uma evolução, queria entender por que tanta coisa dava errado, por que para mim tinha que ser tudo muito difícil, né? Eu falei, não, peraí, vamos achar um modo de melhorar isso. As pessoas fazem, né, o método ASH, a maioria paga um valor em dinheiro e pronto, vai lá, faz de qualquer jeito. Não é assim também, né? Você tem que ir lá realmente dar valor naquilo que você está tendo. É um conhecimento grandioso. É algo que, se você absorver verdadeiramente, você vai ver a mudança que você vai ter na sua vida. O meu antigo relacionamento, eu achava que eu era carinhosa. Até depois que eu fiz o método ASH, eu perguntei pra ele, eu falei, nossa, quanto eu era carinhosa com você, porque ele é um padrão 7, então ele também tinha um emocional reprimido, e eu também, então calcula só como era o relacionamento. Ele falou assim, eu falei, de 0 a 100, quanto eu era? Ele falou 25%. Foi desesperador escutar aquilo, viu? Porque eu achava que eu era 100% amorosa. Não era, nem um pouco, né? E daí eu percebi o quanto eu era com ele, com a minha mãe, com os meus pais, com meus irmãos. Eu tinha aquele instinto de proteção, mas eu não tinha aquela coisa de carinho demais. Sempre tentei cuidar bastante de meus amigos, proteção, muito, mas aquele amor de ficar pega e me toca, essas coisas... Foi muito difícil eu entender que eu não me permitia deixar as pessoas gostarem de mim e permitir eu sentir aquilo pelas pessoas. Eu fugia. A hora que tinha um sentimento ali, eu me afastava da pessoa. Foi depois que eu fiz o método que eu entendi como eu agia e por que eu agia daquele jeito. Foi aí que eu entendi muita coisa de família, tem um pai do mesmo padrão que eu, como ele agia, por que ele agia daquela forma. Foi algo assim que mexeu muito comigo.
Muito, me fez entender muita coisa. Aprendi a lidar com a minha mãe, que é um padrão 4. Entendi as coisas, como por que ela agia daquela forma. Tentei, né? Eu faço da melhor possível para tentar lidar, ter uma melhor forma para lidar com ela. Porque o padrão 8 ele é um padrão muito bruto, né? E o padrão 4 ele é muito sensível, né? Então eu tento, com ela a minha relação melhorou tipo uns 80%, não digo 100%, que não foi 100, mas 80% melhorou. Com as minhas irmãs também, entender como elas agem, respeitar elas como elas são, não tentar mudar elas ou agir da forma que eu acho certo. Eu falaria que é muito gratificante, que o preço às vezes é um pouquinho alto, mas vale a pena, porque não há sacrifício, não há mudança sem sacrifício. A mudança ela vem e ela te transforma. Só que você tem que pagar o preço, tem que estar disposto. Falei pra Deise, na hora que eu cheguei, eu falei, gente, eu tô aqui, mas eu odeio gravar, odeio câmera, gosto de tirar foto, mas falar não é comigo. Não gosto mesmo. A minha área hoje é de telemarketing, pra mim também foi algo muito que pegou bastante. Mas falar no telefone é totalmente diferente pra mim do que estar de frente com uma câmera, sabe? Bem complicado. Mas eu falei assim, é fazer aquilo que você não gosta de fazer, aquilo que te desafia. Porque aquilo que você tá lá cômodo, não vai mudar você, não acredite. Você vai continuar no mesmo lugar. Foi exatamente depois que eu entendi como é que eu funcionava. Você vai pagar o preço da mesma forma. Você tendo noção, né, de tudo que você pode fazer para mudar, ou se você ficar quieto lá, cômodo, sem fazer nada, tu vai pagar o preço do mesmo jeito. Então vale a pena você pagar o preço, ter uma mudança e uma evolução. Então eu aconselho muito você fazer o método ASH.